Matéria de boas-vindas, Fábrica de Móveis Santista, com Daniel Alves. Daniel, é um prazer recebê-lo nos nossos estúdios aqui na Revestimenta, e que na verdade tem um grande toque, né, da fábrica de móveis, né, especialmente nesse ambiente que a gente está gravando hoje aqui. É verdade, fez parte aí da mostra, né, foi um dos nossos espaços aí elaborado pela Leda, que ficou maravilhoso, diga-se de passagem, e estou muito contente aí com a primeira entrevista aí. Perfeito. De andamento aos trabalhos. A nossa ideia é justamente hoje compartilhar com o nosso telespectador um pouco do que é a fábrica, do que representa, né, nesse nosso mercado, a Fábrica de Móveis Santista. E essa história começa longe, né, em 1971. É verdade. A minha família, ela tem um quê de marcenaria, apesar de a gente não ter nenhuma origem libanesa ou algo do gênero. Mas o meu tio iniciou os trabalhos em 1971, quando meu pai tinha apenas 15 anos de idade, começou os trabalhos com ele na marcenaria na Senador Feijó. E havia uma carência de móveis sob medida ali naquela época, né? A marcenaria, apesar de ser muito antiga, né, desde os primórdios aí existe a marcenaria, mas eles viam que dentro do mercado era uma coisa que faltava, então iniciou os trabalhos lá 45 anos atrás, né? Muito interessante. Bacana. E aí é uma coisa muito interessante, eu queria esclarecer isso para o nosso telespectador, né? Móvel sob medida, né, e móvel planejado, o que é diferente essencialmente nessas duas maneiras, né, de ver um projeto de imobiliário, né? Uhum. É que a questão, quando foi o início da marcenaria, foi sempre o conceito de ter a questão de sob medida, né? Fazendo com que as coisas fossem feitas milimétricas para os ambientes. Num primeiro momento, eram móveis que representavam apenas a funcionalidade. Então era uma cama que era um pouco diferenciada, um armário que servia apenas para colocar roupas e não tinha uma função muito estética. Depois teve uma evolução dentro desses anos, né, nos anos 80 e anos 90, onde que a função social dentro do mobiliário começou a revigorar um pouco mais. Então não era simplesmente uma peça onde que representava um local para você guardar roupas ou dormir, e sim já considerava como um status, você ter um móvel sob medida, de marcenaria, que era a questão personalizada, né? Com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu fazer com que os móveis sob medida atendessem às necessidades dos clientes e que atendesse a função prática, né? A função de guardar roupas mesmo, de ter uma cama, mas também trazendo a função estética que veio mais em alta nos anos 80 e anos 90. E essa é o nosso diferencial, porque o móvel sob medida, ele não depende de nenhuma padronização pré-feita pela indústria. Ou seja, se você tem uma coluna indesejável, ou se você tem algum recorte que você precisa ser feito, ou algum móvel que é único para você, a gente consegue desenvolver. Já as indústrias de móveis planejados, ela tem uma pré-fabricação de móveis. São módulos padrão que tem que encaixar. Exatamente. E aí você tem uma parede de 2,70 metros e alguma coisa, e aí na verdade o móvel planejado vai encaixar até um determinado ponto. O que falta, você tem que fazer um tamponamento diferente, fazer um arremate, alguma coisa assim. No móvel sob medida, exatamente os 2,72 metros, 2,79 metros, 2,70 metros e alguma coisa fracionada, a gente consegue fazer exatamente dentro daquela medida. É essa a ideia, né? Exatamente, fazendo com que você não perca espaços. E atualmente, por conta da diminuição dos imóveis em si, né, que está explorando um pouco mais as varandas gourmet e está tendo uns projetos onde não tem tanto espaço, mas assim é uma coisa mais arrojada, mas acaba sendo um imóvel um pouco menor do que o convencional, então isso faz diferença dentro do mobiliário da residência, né? E tem um detalhe muito interessante, eu acho que no novo conceito de morar, né? Os ambientes acabam se integrando, né? As varandas gourmets acabam se integrando ao living, que se integram de alguma maneira às cozinhas, e a cozinha antigamente
você tinha um determinado padrão estético, com cara de cozinha, e hoje ela ganha padrões ainda mais ousados, até porque fica aberto muitas vezes para um ambiente mais nobre que seria um living, não, Exato. Daniel? Isso obriga, na verdade, a repensar, rever um pouco os materiais, nos acabamentos, em alguns itens, até nos eletrodomésticos, naturalmente, né? Mas como encaixar isso de uma maneira ainda mais bonita, mais interessante, né? Esse é o padrão de cozinha americana, que é conhecido, né, já mundialmente, e nos primórdios eram poucas residências, eram mais em casas grandes que existiam isso, e hoje um loft de 40, 50 metros quadrados é 90% de certeza que a cozinha é integrada com a sala. E a porta de entrada já é dentro dos dois ambientes, né? Então essa integração é muito importante. Tendo que fazer essa integração com a sala e a cozinha, a gente tem que trabalhar com mobiliário viçoso, né, que você tenha um visual adequado juntamente com outros tipos de revestimento, porque não é um ambiente mais isolado, sim, como você bem disse, é um ambiente integrado, né? Legal. Eu queria falar um pouco da fábrica. Nós estivemos visitando a fábrica, sentindo um pouco, né, esse contexto que a gente vem vivenciando aí, fábrica de móveis Santista. A ideia é justamente trazer um contexto que vai muito além da marcenaria que a gente está acostumado. Você está trazendo tecnologia, equipamentos de alto padrão, né, de alto desempenho, inclusive, no nível do que a gente conhece nas fábricas, não é? Mas, claro, dentro de uma proporção um pouco menor. Então é aquela marcenaria que vai já para um outro caminho de crescimento, não? É bem verdade. Quando eu conheço de marcenaria desde que eu nasci, até o meu pai ele me homenageou com o meu nome, quando era Império das Pias, né, de 1971 até 1982, e com o meu nascimento ele colocou o nome da empresa como Daniel Decor. E perdurou até 2010, quando eu iniciei a gestão junto com ele. Foi complicado até essa transição de nome, porque como era o meu nome, era uma homenagem do meu pai, isso fez com que a gente repensasse um pouco na questão do próprio nome, né? Para que seja um nome comercial e a gente consiga desenvolver da melhor forma. Mas aí depois de um grande estudo, a gente demorou 6 meses para chegar nesse nome, e o objetivo foi esse mesmo. Porque como a marcenaria é elaborada com móveis sob medida, nós sempre ressaltamos para os nossos clientes que aquilo era uma fabricação própria. Então o nome estava sempre ali, só que a gente não conseguia ver um nome adequado. E aí, em uma conversa junto com o pessoal da nossa agência Manga, que dá uma super força aí do nosso material de marketing, a gente decidiu por bem ressaltar essa situação que é a mais preponderante, é a fabricação, é a fábrica, a sua fábrica própria. Eu que desenvolvo desde os projetos até a fabricação, a instalação e a entrega. Eu estou fazendo um estudo dentro do mercado para fazer o processo, todo o processo, desde o início até o final, que seja um processo limpo, tranquilo e que não seja conturbado, porque a obra em si, dentro da construção civil, dentro do empreendimento, sempre tem alguns intempéries, né? Então, desde o atendimento ao cliente, a gente tem o setor de projetos. Então, eu tenho arquitetos hoje que são formados, que têm o treinamento, vão para palestra, vão para cursos, então eles estão bem integrados no que está acontecendo dentro de design, de moda, dentro dos móveis, né? Então, eventualmente, se um cliente hoje chega na minha empresa, eu consigo atender um projeto de decoração para o ambiente de todos os ambientes do imóvel sem compromisso, e isso acaba sendo um diferencial, porque eu não só trabalho com os móveis, mas sim eu tento trazer uma decoração como um todo para o nosso cliente. E também trabalho com vários arquitetos, com todos os arquitetos aqui de Santos e do estado de São Paulo. E então faz com que a gente fique bem antenado do que está acontecendo, porque tanto os nossos próprios projetos quanto os projetos dos arquitetos estão sempre com base naquilo que está acontecendo atualmente, né? E uma vez que a gente elabora esse projeto, ou que o projeto é feito pelo arquiteto, e a gente consegue identificar a necessidade, o que o cliente quer, o que ele almeja, o que vai fazer com que brilhe aos olhos, que ele se sinta confortável na residência dele, porque o
que eu prezo muito é isso, é fazer com que ele tenha vontade de retornar à sua residência, né? Que seja um ambiente mega agradável, não simplesmente aquilo que nos anos 70 e 80 faziam com os móveis, que era um móvel simplesmente funcional e não tinha aquela questão decorativa. Uma vez que a gente consegue identificar isso, fazer o projeto que agrada, trazer os parceiros para que toda a equipe consiga trabalhar dentro da questão de gesso, de pedra, de iluminação, né? Todos esses setores, consiga tratar o cliente da maneira que ele deve ser tratado, e eu consigo fechar esse primeiro investimento, a gente tem essa parte industrial, que é muito legal, que é o que vocês participaram lá. Então hoje o nosso arquiteto ele faz o projeto 3D, já manda direto para a máquina de corte, só que o projeto sob medida, né? Trazendo nada de módulos ou nada de medidas fechadas, dentro da necessidade. Dentro da necessidade, dentro daquilo que ele está pedindo. Se ele quer uma gaveta maior, uma gaveta menor, mais alta, menos alta, isso aí vai ser cumprido. E vai ter o processo de industrialização que a gente viu lá. A máquina ela pede as chapas, ela pode cortar 3, 4 chapas de uma vez só, dando uma agilidade. O corte é um corte preciso também, que é um maquinário de última geração, alemão. E depois a gente vem para o acabamento lateral, que são as fitas de bordo, né? Que também a gente tem uma máquina fantástica que faz quatro serviços assim absurdos, né? Que é o refilo, a fitagem, a colagem, o polimento também da peça, então ela já sai polida do outro lado. E depois vem o setor de montagem, né? Dentro da nossa gravação a gente conseguiu elaborar um móvel ali ao vivo, mostrando a agilidade, mostrando o acabamento, e aquele móvel de fato era para um cliente, então não desperdiçamos nada. Um móvel de verdade. Não foi. E é para a gente ver exatamente a sequência. Mas a questão do móvel sob medida, todo mundo tem a impressão de que vai custar muito mais caro, é verdade? Não é verdade, eu acho que é um dos nossos diferenciais também, é uma coisa que a gente vem pregando. Por sermos fabricação própria, nós não temos intermediários, ou seja, o cliente ele vai ter acesso dentro do nosso futuro showroom daquilo que a gente pode proporcionar para ele, e a 5 passos do showroom ele pode ver onde que está sendo produzido, fabricado todos os móveis. Essa sinergia vai ser fantástica também, porque não existe aí dentro do mercado um local onde você vai comprar uma peça, mas você não vê a produção da peça. E na fábrica a gente vai conseguir proporcionar isso para os nossos clientes. E por não ter esse intermediário, ao invés do preço ser elevado, a gente está com um preço competitíssimo, poderia dizer. Um preço bem aquém do que a gente está oferecendo, no sentido do que a gente procura proporcionar qualidade, né, com os desenvolvimentos de todos esses projetos que a gente vem falando, e com um preço justo, que nós preferimos, a nossa política é trabalhar com um volume de serviço, fazendo com que todos os nossos colaboradores consigam aí estar trabalhando em grandes projetos com o menor custo. Então os valores que estão sendo apresentados por outras empresas e pela nossa empresa está sendo um grande diferencial. Por isso a gente vem numa ascensão muito grande. E a questão da condição de pagamento também, porque quando se vincula a marcenaria ou móveis sob medida, você visualiza um pagamento um pouco mais curto, né? Um pagamento de 50%, depois outros 50%, às vezes dentro do projeto os valores são altos. Então a gente consegue fazer um parcelamento bem acessível aos clientes, se adaptando às necessidades. Então nós preferimos tentar resolver aquela situação, fazer a obra inteira na casa do cliente antes dele mudar para um novo empreendimento, e as parcelas a gente tenta absorver da melhor forma para fazer com que ele consiga ter a casa dele completa ali com o menor custo possível. Perfeito. Daniel, a gente adorou, a gente ficou fascinado, e principalmente saber que a nossa cidade, aqui em Santos, a gente encontra já uma fábrica de móveis dentro de um contexto, né, trazendo o móvel sob medida, mas já com o pensamento daquilo que seria, né, tecnologicamente imaginado para uma fábrica de grande porte e tal, dentro das suas proporções, né, mas não esquecendo que é o móvel sob medida, aquele que vai
priorizar cada centímetro, né? Aproveitar cada centímetro do espaço que a gente precisa. É verdade. E a questão dos móveis também, junto com as ferragens, né, que é importante ressaltar, que algumas ferragens que são importadas, que a gente consegue trabalhar, dando um embelezamento maior aí também para os móveis. A equipe está bem coesa, né? Meu pai vem dizendo que demorou 30 anos para chegar nessa equipe, apesar de ser equipe nova, a gente está com uma equipe de 30 colaboradores lá, trabalhando bem forte nessa parte de industrialização, junto com a questão de sob medida. E o nosso showroom vai trazer bastante coisa nova, bastante coisa interessante aí, para que a gente consiga dar continuidade aos nossos trabalhos aí, com certeza. Perfeito. Fábrica de Móveis Santista. Daniel Alves, essa nossa matéria de boas-vindas. Muitas surpresas, muitas novidades a gente vai compartilhar ainda nos próximos programas. Daniel, um prazer estar com você mais uma vez aqui no nosso Casa Estilo Design e aqui na nossa mostra de investimento. E claro, naturalmente, compartilhando ideias, boas ideias, bacanas para deixar nossas casas ainda mais bonitas. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e somos às ordens.